Quantas horas tem o seu dia? Todo mundo já se fez essa pergunta. À primeira impressão, a resposta parece bem óbvia, né? 24 horas. Mas por que, para algumas pessoas, essas 24 horas parecem render tanto e para outras, elas simplesmente desaparecem? Você já trabalhou o dia todo, mas teve a sensação de que não produziu nada? Chega no fim do dia exausto, mas sem conquistas reais. E se vive dizendo não tenho tempo, essa aula é para você. Então fica comigo até o final, porque a gente vai descobrir por que o tempo parece o nosso maior inimigo e principalmente como transformá-lo no nosso maior aliado. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Jornada Desansiedade. Aqui eu ensino as pessoas a transformar a ansiedade em confiança e autocontrole. Ou seja, a ideia aqui não é eliminar a ansiedade, mas sim entender essa energia de vida e usar a nosso favor, de forma produtiva. Eu sou Pedro Zato e o tema de hoje é quantas horas tem o seu dia. De bate-pronto, você deve ter pensado, 24 horas, mas será mesmo? Porque, olha só, quando a ansiedade entra em cena, o tempo não parece mais o mesmo. Tem dia que parece que voa. A gente pisca e já acabou, e temos uma impressão de que não fizemos nada. E tem dias que parece que não passam nunca, igual quando você está esperando uma mensagem importante no e-mail. Você já sentiu isso? Então, nessa aula, a gente vai conversar sobre algo que todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe usufruir: o tempo. Vou te mostrar como a ansiedade pode roubar horas do seu dia sem você perceber. E o mais importante, como você pode recuperar esse tempo e até alongar a sensação das suas horas. Então puxe uma respiração e vamos para o conteúdo. Não é sobre ter 24 horas no relógio, é sobre como você vive cada uma delas. O tempo é o recurso mais escasso que existe, mas, ao mesmo tempo, é o recurso mais igualitário de todos. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, mas por que essas mesmas horas têm impactos tão diferentes na vida das pessoas? A resposta está no foco. A forma como trabalhamos o nosso foco acaba por impactar a forma como rentabilizamos o nosso tempo e, como consequência, tem impactos na obtenção dos resultados. Quando sabemos exatamente qual resultado queremos alcançar, conseguimos identificar onde devemos gastar a nossa energia. Quando você ajusta o foco na câmera, começa a clarear a imagem que antes estava embaçada. Sem foco, o tempo se perde em distrações, em urgências, em coisas que só nos cansam. É como dirigir um carro. Se você não sabe para onde vai, qualquer rua serve. Você pode rodar o dia inteiro sem chegar em lugar nenhum. Muita gente confunde estar ocupado com ser produtivo. Essa ilusão de que precisamos ser produtivos o tempo todo é o combustível da nossa ansiedade. Ter direcionamento é mais importante que velocidade. Já viu gente pedalando morro abaixo, sem freio? Está se movimentando o tempo todo, mas sem controle da direção. Essa correria, sem rumo, é a gasolina da ansiedade. Agora reflita, quanto do seu tempo é gasto apagando incêndios que nem eram seus? Quanto tempo você gasta em interrupções e distrações? Urgências que, no fundo, nem eram tão importantes. Muita gente me diz, Pedro, eu trabalho o dia inteiro, mas parece que não produzi nada. Chego exausto, mas sem conquistas reais. Queria que o dia tivesse 26 horas. Isso acontece porque estamos confundindo
estar ocupado com ser produtivo. Vamos refletir sobre isso. Quanto tempo você tem dedicado ao descanso? Quanto tempo foi dedicado a você mesmo, aos seus projetos pessoais, à sua família e ao relacionamento? Quando a gente faz essa conta com sinceridade, percebe que o dia parece ter bem menos que 24 horas. E onde as horas escapam? Na teoria, nossas 24 horas se dividem em 3 grandes blocos. Dormir, cerca de 8 horas em média, para descansar, preservar e recuperar os nossos sistemas físicos, imunológicos e biológicos, que são os músculos e órgãos, e neuropsicológicos, que é o cérebro e o sistema nervoso central. Mais 8 horas, em média, trabalhando na empresa ou em casa. E nas 8 horas restantes, o nosso tempo pessoal é onde a gente coloca o fazer o que sobra. As 8 horas que você não está dormindo ou trabalhando, pode ser que você esteja ocupado, se exercitando, cozinhando, se alimentando, fazendo higiene, indo ao banheiro, se cuidando, cuidando das pessoas que precisam de você, arrumando as coisas, se arrumando, se informando e interagindo com as pessoas, se divertindo, relaxando, fazendo algo que te dá prazer. Aqui tem uma infinidade de coisas que dependem de cada pessoa. São as horas que sobram para a família, lazer, autocuidado e distrações. Mas olha que interessante. Na prática, o problema não é o tamanho do dia, mas o que fica fora dessa conta. Normalmente, o que sacrificamos são justamente as coisas mais importantes: o autocuidado, família e descanso de qualidade. Eu gosto de pensar no dia como tendo 17 horas úteis, já que a gente passa dormindo em média 7 horas. Essas 17 horas podem ser divididas em 3 períodos: alimentar, exercitar e descansar. Calma, agora vamos entender isso. Alimentar não se limita só a comer, matar a fome e resolver uma necessidade fisiológica. É nutrir o corpo, a mente e as relações. Pode-se nutrir lendo um livro, vendo um filme interessante, estudando para adquirir conhecimento, ouvindo música, cozinhando. E quando for comer, nada de ficar olhando o celular. Tudo vai de como você escolhe alimentar a sua mente. Segundo item, exercício. Exercício não é só academia. Isso está relacionado a colocar em ação, é estar em movimento. Produzir com a mente e o corpo, trabalhar, elaborar, se ocupar. Produzir algo ou colocar energia em algo. Portanto, aqui não é sobre fazer exercício e suar na academia. Envolve como você faz as outras coisas. Item 3. Descansar. Não é só dormir. Tem gente que precisa dormir por mais horas para se sentir bem e outras dormir pouco e vivem bem com energia e vitalidade. Importante é respeitar o seu ritmo biológico. Descansar não é parar de fazer tudo, mas parar de fazer o que te consome energia e não está trazendo os resultados que você deseja. Descansar também tem múltiplos sentidos. É desligar-se do que te cansa, dar risada, relaxar, se renovar e, principalmente, não deixar de fazer algo que gosta. Quando não fazemos essa divisão, entramos no piloto automático. Desperdiçamos horas rolando nas redes sociais, respondendo mensagens que não eram tão urgentes, entrando em conversas banais que roubam a nossa energia e deixando acumular tarefas sem fim. E quando a gente vê, a vida está escorrendo pelas mãos. Já reparou como o tempo voa quando você está no celular?
mas parece uma eternidade quando você está numa fila. Ou seja, isso prova que o tempo psicológico é moldado pela forma como você se relaciona com ele. E como alongar o dia? Agora vem a boa notícia. O tempo pode ser o nosso aliado. Não dá para aumentar as horas do relógio, mas dá para ressignificar essas horas. E qual o segredo? 2 palavras: foco e presença. Foco não é dizer sim para o que você quer, mas aprender a dizer não para as muitas oportunidades que surgem no meio do caminho. É você ser seletivo. Se você não tiver foco, você se perde. Quando você sabe o que quer alcançar e tem clareza do caminho, é mais fácil dizer não para o que não importa. E a cada degrau que você sobe, te dá mais energia para continuar. Presença. Quando você se conecta no momento presente, você alonga o tempo. 1 minuto de respiração consciente pode ser mais longo e restaurador que 1 hora distraído no celular. E como colocar isso em prática? Aqui vão algumas ferramentas. Auditoria do tempo. Durante uma semana, anote como você usa as suas horas. Procure anotar tudo. Assim, você consegue fazer uma análise da distribuição do seu dia. Sentir o que te dá prazer, o que te incomoda. Identificar algumas atividades recorrentes ou repetitivas, até podendo pensar em novas ações para elas. Vai ficar impressionado em saber a quantidade de horas que você gasta em coisas que não te agregam. Depois de haver notado por uma semana, recorra às anotações e procure refletir sobre quais atividades são comuns e recorrentes na sua rotina, quais são pontuais e improdutivas. Identifique quais os ladrões do seu tempo que drenam a sua energia. Você quer uma ajuda? Divida o dia em momentos. Momentos de manhã, ou então por ambiente, momentos no trabalho ou em casa. Agenda inteligente. Ao invés de preencher sua agenda de tarefas, define apenas 1 ou 2 prioridades por dia. Remarque com um asterisco. O resto é bônus. Ao definir prioridades, você evita aquela sensação de não saber nem por onde começar. E quais atividades são as mais desgastantes? O que você acha que precisa fazer para sentir menos desgaste nessas atividades? Pense sobre isso. Uma outra coisa é aprender a dizer não. Minha sugestão para você é que repense os seus compromissos daqui para frente. Quais são os compromissos que você realmente deseja verdadeiramente assumir na sua vida a partir de hoje? Assuma os compromissos que realmente quer, por vontade própria, e não mais por educação ou obrigação. Isso não é egoísmo nem desfeita. Dizer não pode ser um sim. Um sim para suas coisas que você deseja, para suas vontades e prioridades. Talvez os nãos que você deixou de dar são os nãos que você deu para si mesmo. Afinal de contas, o seu tempo é valioso. Preencha a sua agenda com compromissos que te traz leveza, que faz sentido para você. Se permita falar não para aquilo que rouba o seu tempo. Um não para os seus medos, um não para as suas inseguranças. Pratique o não que te permite viver o sim. Outra coisa, reserve tempo para relaxar. O descanso não é um luxo, é uma necessidade fisiológica. Quando falei da agenda inteligente, talvez você tenha colocado muitas das suas tarefas como obrigações. Volte a olhar a lista e comece a incluir a partir de agora comportamentos e tarefas que te tragam bem-estar, que te ajudem a voltar para o seu centro, que te deixe mais equilibrado e que te deixe mais feliz. Dentro das suas prioridades, é importante lembrar de você, se incluir como prioridade.
E é muito comum que a gente se deixe para depois. Mas, se você realmente deseja uma transformação em sua vida, que tenha mais satisfação e consiga viver uma vida mais leve, sem ansiedade, você precisa olhar para você. O tempo é como plantar sementes. Todo dia você está plantando alguma coisa. Saúde, conhecimento, estresse, ansiedade. A pergunta é: o que estou fazendo hoje vai contribuir para a vida que eu quero ter daqui a 5 anos? Se a resposta for sim, continue fazendo. Se for não, por que devo continuar fazendo? Se pergunte quais frutos você quer colher daqui a 5 anos. O tempo não é o seu inimigo. Ele é o recurso mais equalitário que existe. O que muda não são as horas, mas a forma como você lida com elas. O segredo não é ter mais tempo, mas é ter tempo de qualidade. E para isso, a gente precisa reaprender a viver no presente. A ansiedade vive no futuro, nas preocupações e se. Quando a gente se conecta com o agora, a gente desarma a ansiedade. Esse reajuste começa com a nossa relação com o tempo. É aprender a dizer não para o que não te serve. E focar no que realmente importa. E é principalmente se dar permissão para descansar. Lembre-se de que até as máquinas precisam de descanso. Você não controla o relógio, mas pode escolher onde gastar a sua energia. Então me conta, quantas dessas horas você dedica ao que realmente te dá vida, sentido e calma? Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com alguém que esteja dizendo: não tenho tempo, porque no fim das contas, a forma como você usa suas horas decide os frutos que você vai colher amanhã.